A biblioteca é um universo encantador. A gente tem uma biblioteca dentro de um espaço periférico, é criar vínculo com pessoas, é conviver todos os dias com pessoas que vão lá para estar. Além de ser um templo de livros, ela é o templo do encontro. E elas trazem aquilo que a gente muitas vezes não encontrou na biblioteca pública nem na biblioteca escolar, que é a bibliodiversidade. Eu vou trabalhar em museus, trabalhar em centros culturais, e nesses lugares eu encontro a biblioteca. E aí abre-se um universo. O que é essas palavras? Como é que isso transforma pessoas? Caminhando com palavras, encontrei Renato Gama. Ele foi convidado para fazer um som no lançamento do livro da Conceição Evaristo aqui em São Paulo. A gente tem um show dia 11 de agosto na Praia Luzia. Você pode? E aí cantar começa assim. E foi uma das coisas mais lindas que eu já vivi. Aquela mulher negra, aquele black grisalho, a filha dela do lado, aqueles outros corpos negros, tantos que estavam ali, me ressignificaram, me fortaleceram para eu estar aqui hoje falando com vocês, sabe? Eu venho de uma história de casas sem livros, sem grandes leitores, mas que no momento em que descobre que a literatura é uma oportunidade de nós termos as nossas histórias representadas e de resolver os conflitos pelas histórias de personagens reais ou imaginários, eu me transformei. E a partir daí eu começo a levar a literatura para todos os lugares em que eu posso. Uma gota de leite me escorre entre os seios, uma gota de sangue me enfeita entre as pernas. Meia palavra mordida me foge da boca, vagos desejos insinuam esperanças. Eu, mulher, em rios vermelhos inauguro a vida e em baixa voz violento os tímpanos do mundo. Antevejo, antecipo, antes vivo, antes agora o que há de vir. Eu, fêmea matriz, eu, força motriz, eu, mulher, abrigo da semente, moto contínuo do mundo. Ler as autoras negras foi para nós uma viagem literária para fora e para dentro da gente, né? O lugar da literatura é esse, de proporcionar viagens e encontros. Então, é uma literatura que ela não está tanto em função de, né? Eu não leio para fazer alguma coisa fora. Só que essa revolução que acontece dentro nos impulsiona a fazer fora. Quem é que sai, né, do mesmo jeito depois das escrevivências de Conceição Evaristo? Ela cria um texto que nos diz algo que a gente viveu e nunca conseguiu perceber. Então, esse encontro com ela é tudo isso na minha cara, tipo, ei, tá vendo o seu cabelo? Tá vendo a sua pele? Tá vendo as palavras que você usa? Tá vendo as pessoas com quem você se relaciona? Como é que você cuida disso? Você olhar para pessoas parecidas com você, parecidas com as suas histórias, e vendo isso escrito, isso está dizendo que a nossa história não está pronta, que a nossa história ainda tem muito a ser escrita e que essa caneta vai passar pela nossa mão. Ou, se for escrita a lápis, como disse Carolina Maria de Jesus, por mais que tentem apagar a nossa história, o relevo do que a gente escreveu
vai estar lá marcado nesses cadernos. Então, acho que é isso que as literaturas, que as autoras negras têm dito para mim. Quando Ana Maria Gonçalves traz essa mesma história narrada na perspectiva de uma mulher, traz outros elementos para tudo aquilo, para toda aquela atrocidade que foi a escravidão. Quando eu leio a Mel falando de amor, falando de um corpo e a sua sexualidade, então a gente conseguir sair dessa caixinha que também acharam que nós só podíamos falar de política, que a gente só pode falar de racismo, a gente pode falar do que a gente quiser. Escuta, a gente está dizendo, e dizer, colocar palavra no mundo, é transformar. Então, o que a literatura, as escritoras mulheres têm feito com as outras meninas nas bibliotecas comunitárias? Tem encorajado a transformar o mundo, o seu mundo interno e o que está fora, e fazer com que isso aconteça com muitas outras meninas e mulheres. Isso me encanta. Isso transforma pessoas mesmo. Eu acredito nisso e quero continuar fazendo isso. Leiam autoras negras. Elas existem, elas estão vivas, elas estão produzindo.